Tá no ar? Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês novamente. Vamos começar nosso culto. Louvar e adorar nosso Deus. Espero que você também esteja animado na sua casa para cantar umas canções. Que toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Vamos cantar a canção 148, Homens de Fé. Tá bom? Eu só quero andar com Deus, melhor dos homens de fé, alegre com as promessas do céu, vivendo a vida como Ele quer. Ter o fervor de Daniel, a perseverança de Noé, ser tão generoso quanto Abel, e saber perdoar como José. Andar no mar, nos temporais, não duvidar. Acreditar que Deus vai ouvir e me guiar. Não recuar, não desistir, me levantar. E na justiça prosseguir, sem desviar. Eu só quero andar com Deus, semelhante aos homens de fé, alegre com as promessas do céu, viver a vida como Ele quer, ter a segurança de Davi, ter a paciência de Moisés, a fé e a defesa de Abraão, a coragem e a visão de Josué. Viver em paz, ser feliz e o louvar. Olhar de escuro, me lembrar da cruz e o adorar. Viver disposto a julgar e não julgar. Nos desafios, não olhar para trás e confiar. Eu só quero andar com Deus, semelhante aos homens de fé, alegre com as promessas do céu, vivendo a vida como Ele quer. Eu só quero andar com Deus. Eu só quero andar com Deus. Eu só quero andar com Deus. Fazer uma oração. Senhor Deus amado e Pai, boa noite. É um prazer poder estar novamente aqui cantando esses louvores ao Senhor, junto com a igreja, os nossos irmãos que estão em casa, assistindo, Pai, esse culto. Muito obrigado pela tecnologia que o Senhor tem dado aos homens, num momento como esse que nós estamos vivenciando, Deus, de pandemia, onde nós, infelizmente, não podemos estar juntos como nós gostaríamos de estar, mas o Senhor tem dado a tecnologia para que a gente possa levar a mensagem do Senhor aos quatro cantos desse mundo, meu Deus. Muito obrigado, porque isso tem sido muito especial, isso tem nos ajudado tanto a também reconhecer a grandeza do Senhor, e quando o Senhor quer levar a mensagem do Senhor, o Senhor faz tudo para que as pessoas conheçam a Tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tudo que temos passado no dia de hoje, e obrigado porque o Senhor tem nos guardado, Deus, com a sua mão protetora. Fica conosco durante esse culto, e que a mensagem, Deus, vai ser pregada, possa nos inspirar cada vez mais, diante, Deus, de tantas as situações que nós passamos no dia a dia. Fica com os louvores, e que toda honra e glória seja dada ao Senhor, acima de tudo, em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar Santo de Israel, irmãos. Quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa, tá bom? Nada de ficar sentadinho no sofá, vamos animar o Santo de Israel. Deus eterno, Santo de Israel, o Deus eterno e puro e fiel, merece toda a glória e louvor, da morte e das trevas nos salvou. O
O Deus eterno é, Deus é santo e poderoso é o Rei. Deus eterno é, Deus é santo e poderoso é o Rei. Cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande com paixão. O Deus eterno é nosso Criador. Merece nossa entrega, devoção. De todo o universo é a razão. Deus eterno. O Deus eterno é, Deus é santo e poderoso é o Rei. Deus eterno é, Deus é santo e poderoso é o Rei. Cheio de amor, cheio de amor. O Deus eterno é grande em compaixão. O Deus eterno é sem comparação. Merece toda a honra e temor. Bendigam e exaltem ao Senhor. O Deus eterno é, ao vivo assim, santo e poderoso é o Rei. Deus eterno é, Deus é santo e poderoso é, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. A última lá embaixo. O Deus eterno é grande em compaixão. O Deus eterno é sem comparação. Merece toda a honra e temor. Bendigam e exaltem ao Senhor. O Deus eterno é, Deus é santo e poderoso é o Rei. Deus eterno é, Deus é santo e poderoso é o Rei. Cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor, cheio de amor. Pode aceitar, por favor. Boa noite a todos, é uma alegria poder estar juntos novamente para continuarmos a nossa série aí de aula, de mensagens, na segunda carta de Pedro. No primeiro capítulo, nós estudamos sobre a importância do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra, de viver a palavra, a importância que Deus dá para que cada um de nós cresça na fé, cresça no conhecimento, cresça no amor, cresça na humildade, na fraternidade, na piedade, que são características de um cristão. No segundo capítulo, há 15 dias atrás, nós estudamos sobre os falsos mestres. E Pedro fez um alerta e faz um alerta para os nossos dias. Ele ensina sobre a importância de a gente saber identificar uma falsa mensagem de uma mensagem verdadeira. E ele chama os cristãos a olhar para a vida desses falsos mestres e comparar a vida dessas pessoas com a palavra de Deus. E hoje nós vamos encerrar a série estudando o capítulo 3 de segunda carta de Pedro, quando ele aborda o tema da segunda vinda de Jesus. E esse tema, a segunda vinda de Jesus, é o acontecimento mais
esperado na história da humanidade, principalmente para os cristãos. Os cristãos têm essa esperança que foi prometida pelo próprio Jesus, que um dia ele iria voltar para nos levar para a eternidade. A segunda vinda de Cristo é um assunto abordado em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento, tirando o livro de Filemão, 2 João, 3 João, somente esses três não abordam esse tema, a segunda vinda. Os demais, todos eles, os evangelhos e os demais livros, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, fala da segunda vinda de Jesus. O próprio Jesus ensinou sobre esse assunto. E quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Ele vem concluir a história. A história teve um início na criação, lá no Éden. A história tem um meio e a história terá um fim. A história da humanidade não é como um navio sem direção, sem governo. A história está caminhando para a consumação. E ele virá para quê? Para julgar as nações e também julgar os seus inimigos. Que a própria Bíblia fala sobre isso, e o próprio Jesus abortou sobre isso. E ele vai vir para separar os justos dos injustos, os piedosos dos impiedosos, e todos os seus inimigos, segundo a palavra de Deus, será colocado debaixo dos seus pés. Mas como será essa sua vinda? Quais são as características que marcarão a segunda vinda de Jesus? Então vamos para o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 9 e 11. A Bíblia diz assim, livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 e 11, ao 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, adorado seja o Senhor em todo o mundo, santificado seja o nome do Senhor em toda a terra. Queremos agora, juntos como povo de Deus, como igreja de Deus, como filhos de Deus, aprender com o Senhor em relação a esse assunto que é de vital importância para a nossa fé, para a nossa vida como servos de Deus aqui neste mundo. Eu sei que essa verdade sobre a segunda vinda de Jesus, hoje ela é muito atacada no mundo inteiro. Ela é muito questionada. Muitas pessoas não acreditam que Jesus irá voltar um dia. E nós, como cristãos, agora queremos pedir a ajuda do Senhor, a intervenção do Espírito, para que o Senhor me use, fale por meio da minha boca, do meu coração, do meu estudo, da minha vida, para esses irmãos que estão assistindo essa mensagem nas suas casas, e que cada um de nós se prepare para esse grande dia, porque será um dia de vitória e não de lamento. Será um dia de glória, de regozijo, porque nós iremos viver a nossa eternidade com o Senhor. Te agradecemos por Jesus e em nome dele oramos. Amém.
Então, a própria Bíblia diz aqui que no início da igreja, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 discípulos. E alguns estavam presentes quando ele é elevado aos céus. Eu fiquei pensando nessa cena. Imagina você estar com Jesus pessoalmente e de repente ele é elevado assim na sua frente para o céu. Isso a gente só vê em filme de Hollywood, não é verdade? Vingadores, Homem-Aranha, Superman. Mas isso aqui não é uma obra de ficção. Isso aqui é a realidade. Isso aconteceu de fato. E quem está escrevendo isso é Lucas, que nem esteve com Jesus, mas que se informou, que pesquisou sobre esse assunto. E ele começa o livro de Atos falando sobre isso, que Jesus veio, fez seu trabalho, morreu na cruz, ressuscitou e foi elevado aos céus. E ele prometeu aos seus discípulos que um dia voltaria. E os anjos, que aqui fala de 2 homens vestidos de branco, e os estudiosos da Bíblia afirmam que esses 2 homens seriam anjos. Que fala para aquele povo ali que estava vendo essa cena, que não foi todo mundo que viu isso, foi um grupo especial. Ó, tá vendo Jesus sendo levado? Ele vai voltar da mesma forma. Então, a primeira coisa que a gente pode tirar de aprendizado dessa escritura é que a segunda vinda de Jesus será visível. Porque eles falam aqui, ó, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram. Isso está no versículo 11 de Atos 1. Então a volta de Jesus será visível para cada ser humano, para cada habitante da terra. Tanto aqueles que já morreram, como aqueles que no dia que ele voltar, que estarão vivos, vão ver ele voltar. E aqueles que morreram irão ressuscitar para ser julgado e ser levado por ele. E isso é importante. Então, primeira coisa, a vinda dele, a segunda vinda dele será visível. A segunda coisa é que ele virá pessoalmente. Ele não vai mandar um emissário. Ele virá pessoalmente. É o que a Bíblia está afirmando. E isso é importante. O mundo inteiro irá ver isso. Até aqueles, segundo a própria Bíblia, que ultrapassaram com a lança. Aquele que furou o lado de Jesus. Esse sujeito que fez isso, quando ele voltar, vai ver ele voltar. E todos na história. Já são 2020 anos de história. Desde que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e foi ao céu. Então essas são algumas das características da segunda vinda de Jesus. Nós vamos agora para Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos ler essa escritura. Agora não é Pedro falando, é João falando. Vamos lembrar que João estava preso na ilha de Patmos e ele tem uma visão. E aí ele escreve isso aqui. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, mais uma vez,
a Bíblia afirma que quando ele vier, todos os mortos da terra irão ressuscitar. Você já pensou nessa cena? Como isso será possível? Quantos milhões de mortos esses anos todos que estão esperando esse grande dia? Como vai ser isso, eu não sei, mas a Bíblia fala que vai ser assim. E eu preciso ter fé para acreditar nisso. E a Bíblia também fala que todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. O que significa esse lamento? E todos irão se lamentar. Isso põe cristão, não cristão. Todos irão se lamentar. E o que significa esse lamento? Lamento está associado com o quê? Angústia, lamúria, gemidos, ranger de dentes, como o próprio Jesus falou. Em Apocalipse 6, se você for estudar, muitas pessoas vão entrar nos buracos da terra e pedir para que a terra caia sobre eles, porque eles não querem ver a face do Cordeiro. Está escrito isso lá em Apocalipse 6. Pessoas irão lamentar por causa do desgosto, de ter desprezado Cristo, de ter... Como as 10 virgens, né? 5 eram sensatas e 5 imprudentes. Algumas guardaram óleo para o dia do noivo, a volta do noivo. E as outras 5 falaram, não, no dia eu me viro. E o noivo chegou, e o que aconteceu? 5 entraram na festa e 5 ficaram de fora. E o que isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus para os nossos dias de hoje? É por isso que nós estamos aqui. Você que está em casa, a pergunta é, você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Ou você já está duvidando dessa verdade na Escritura? Que tantos profetas no Antigo Testamento pregaram. Aliás, esse assunto, ele está em todos os livros da Bíblia, no Antigo Testamento. Os profetas falaram da segunda vinda de Jesus. Vamos para 2 Pedro, no capítulo 3, estudar hoje a carta de Pedro. A gente vai encerrar nossa mensagem falando desse assunto. Versículo 1 ao versículo 13 eu vou ler, você acompanha com sua Bíblia aí na sua casa. Irmãos, preste atenção nessas escrituras, no que Pedro aqui escreveu. E o que é que Pedro tinha em mente quando ele escreveu essas coisas? O que ele queria que os irmãos soubessem e ele sabia? Ele não ia escrever por um acaso. Lembre-se que tudo que está na Bíblia, os homens foram inspirados pelo Espírito Santo para anunciar a mensagem de Deus. Então, 2 Pedro 3, do 1 ao 13. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas deles, deliberadamente, se esquece de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído.
Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor, o dia é como 1000 anos, e 1000 anos como dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, a primeira coisa que Pedro quer despertar na mente dos seus ouvintes, do seu leitor, porque ele escreveu uma carta, e naquela época essa carta que era escrita, porque naquela época nem todos os cristãos tinham a Bíblia como nós temos hoje. Era muito caro alguém ter uma cópia do Antigo Testamento. Então tudo era muito falado de um para com o outro. E Pedro escreve isso querendo ajudar os irmãos daquela época a pensar nas coisas que ele está escrevendo aqui. Ele fala de despertar com estas lembranças. Nós, cada um de nós. Porque, assim, primeira coisa que eu queria destacar aqui. Às vezes a gente vai para a igreja e fala, pô, a mensagem é igual toda semana. Mas é o que Pedro está falando. É repetido mesmo a coisa. Ele quer lembrar. Os temas podem ser diferentes. As necessidades podem ser diferentes. Mas a mensagem tem um objetivo. Alcançar o quê? Nosso coração. Lembrar, fazer a gente lembrar. Lembrar das Escrituras, lembrar de Deus, lembrar de suas promessas. Então, e ele fala que nessa segunda carta que ele escreveu, a primeira, e Pedro aqui, ele já está numa idade avançada, ele fala isso na própria carta dele, que Jesus tinha falado para ele que quando ele era jovem, ele ia para onde ele queria. Mas quando ele ficasse velho, ele não ia ter mais poder de decisão. Ele iria para um lugar onde ele não queria. E que lugar era esse? Cruz. Ele iria morrer na cruz. E ele morreu na cruz, só que ele morreu, segundo os estudiosos, de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como o mestre dele morreu. E foi isso que aconteceu. Os livros de história falam sobre isso. Então, e ele fala sobre a gente lembrar, isso eu acho que é importante. Na nossa mente, do quê? Versículo 2, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas. E também dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos, como ele, ensinaram. Então, primeira lição que a gente tira hoje aqui sobre esse assunto, a segunda vinda de Jesus. Precisamos lembrar que Jesus vai voltar um dia. Não podemos esquecer disso nunca. E às vezes nós estamos envolvidos no nosso dia a dia com um monte de coisas.
A gente se envolve com tantos planos na nossa vida. Que ano que vem eu vou fazer isso. Ano que vem eu vou viajar para tal lugar. Ano que vem eu vou montar isso. Ano que vem eu vou me casar, eu vou... Não. Tudo bem, é bom fazer planos, mas não se esqueça de que um dia iremos morrer e vamos esperar a segunda vinda de Jesus. O que Pedro queria que seus ouvintes soubessem, que seus leitores soubessem, era que eles não deveriam esquecer. Manter isso vivo na mente. E nós estamos lembrando que Jesus vai voltar? Você cristão que está em casa, você que está me assistindo agora aí, você tem lembrado disso? No versículo 3, ele fala também sobre: antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Ele fala de como seria o comportamento de muitas pessoas nos últimos dias. E eu queria lembrar vocês que os últimos dias é um período, é um tempo, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Que não terá mais um outro Messias. Deus não vai enviar mais um profeta. O que nós temos hoje já é o suficiente para a gente se manter fiel, manter firme na fé. Então ele fala desse período, dos últimos dias. E o que ele fala? Que apareceria, que os últimos dias, ele fala o que marcaria os últimos dias, antes da segunda vinda de Jesus. O mundo estaria cheio de escarnecedores, que é a mesma coisa de zombadores. Pessoas que zombam da palavra de Deus, que zombam de Deus, que zombam de Jesus, que zombam da segunda vinda dele. Porque depois, lá na frente, ele mesmo fala sobre isso. O que é um escarnecedor? Um escarnecedor geralmente é uma pessoa que se sente superior aos outros. Eles tratam outros com desprezo, com arrogância. E olha, a gente está vendo no mundo de hoje tantas pessoas falando um monte de bobagem a respeito de Jesus Cristo. Eu não sei você, 2 dias atrás, lá no Chile, queimaram uma igreja. Porque lá eles não concordam com verdade, com o cristianismo. Imagina, e o Chile é um dos países, ele é parecido muito com o Brasil. É onde tem o maior número de católicos na América do Sul. É um dos países que tem o maior número de católicos. E queimaram a igreja. Não só uma, outras igrejas. Uma turma se uniu para queimar a igreja. Nos Estados Unidos tem acontecido isso já, com muita frequência. Então essas pessoas, elas não querem ouvir a verdade, elas querem a verdade deles. E nós estamos vivendo nesse meio, com esse tipo de pessoas. Talvez no seu trabalho tenha gente que zombe de Jesus, que falam coisas que você não gosta. Talvez até na sua família alguém zomba de Jesus que não está nem aí. Acha que isso tudo é uma besteira, que esse negócio de inferno não existe, esse negócio de julgamento é para pessoas atrasadas, habitoladas. E nós, né? Nós cremos no que as Escrituras, o que Pedro aqui, que viveu com Jesus, está falando, ou nós vamos crer no que esses escarnecedores estão falando? E ele fala isso no versículo 4, porque esse grupo de pessoas, eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E é verdade, né?
Assim, Jesus até agora não voltou. O mundo está aí. Um monte de maldade, um monte de sofrimento, um monte de coisa acontecendo no mundo. E cadê Deus, né? Por que Deus não vem logo fazer justiça? Por que Deus permite que coisas más aconteçam comigo, com minha família? Se Deus fosse Deus mesmo, ele controlaria o mundo. Ele não deixaria o mundo estar com tanta maldade, com tanta injustiça. Mas a gente esquece que o verdadeiro amor de Deus nos dá a liberdade de escolher. Imagina se Deus controlasse a vida de cada um de nós. Isso não seria um verdadeiro amor, porque era um amor com base no controle. E tem gente que quer controlar a vida do outro. Isso acontece em casamento, isso acontece na família, isso acontece em igrejas, isso acontece em empresas. Gente que quer controlar o outro. Isso acontece num país, isso acontece na política, pessoas querendo controlar você. Agora a gente está obrigado a usar máscara. Nunca houve isso em uma história da humanidade. Por causa de uma pandemia, você é obrigado a usar máscara. E a gente usa. Aí você é obrigado a não ir para a rua. Você tem que ficar em casa. Aí daqui um dia vão obrigar você a não ler a Bíblia aí. Vão criar uma lei, é proibido ler a Bíblia. Porque isso fere a consciência do outro. Nós vamos chegar lá. Então, no versículo 5, voltando no 4, que eu tenho um comentário que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante, que esse pessoal, esses zombadores, é assim, quando há um esfriamento da fé da parte dos cristãos, quando os cristãos começam a duvidar da palavra de Deus, quando os cristãos começam a duvidar que Jesus realmente vai voltar, que ele morreu pelo pecado de toda a humanidade, a sociedade tende a ficar cada vez mais descrente, porque tem que haver esse conflito. Por isso que os discípulos, muitos foram perseguidos, mortos, porque eles não aceitavam o sistema do mundo. O Império Romano e outros que vinham e queriam obrigar, vocês não podem pregar, nós vamos pregar. Vocês não podem falar de Jesus, nós vamos falar. Nem que eu tenha que morrer. Eles morriam pela verdade, que acreditavam que a verdade era de Cristo, era de Deus. Então, irmãos, como anda a nossa fé? Como anda nosso amor? E quando há esse esfriamento da fé, a primeira coisa que vem é a dúvida da palavra de Deus. Será que a Bíblia é um livro de Deus mesmo? Será que ele é inspirado? Será que ele não foi escrito pelos homens? E hoje a gente tem um monte de escarnecedores falando da Bíblia para querer desqualificar ela. Tem vários programas na internet, no YouTube, na televisão, que tentam tirar a credibilidade e a divindade da palavra de Deus. É a palavra de homem, como um livro qualquer. Aí o Pedro vai dizer no versículo 5 que esse pessoal que zomba, que questiona, cadê a promessa? Ele ficou divino, veio, morreu já um monte de gente, tudo continua. Ele se esquece que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra, e esta formada da água. Então Pedro fala que esses zombadores se esquecem de toda a criação. Você já parou para pensar que todo dia a gente tem água para beber? Você já parou para pensar que todo dia a gente tem ar para respirar? A gente está aqui agora, eu estou aqui falando, você está me ouvindo, você está aí ouvindo. É pura graça de Deus. Que se Deus quiser, tira o ar aqui, eu caio aqui morto. Isso é tão fácil de fazer nas mãos de Deus. Tirar o ar. A gente morrer tudo sufocado. A gente bebe um copo de água ali, tem uma garrafa de água ali. Foi a Graça que colocou aquela garrafa de água ali. Obrigado, viu, Graça? Mas assim, quem
produziu a água foi Deus. Ela veio pela torneira porque tem uma fonte lá, de onde vem essa água. E às vezes a gente esquece disso, é o que Pedro está falando. E toda a criação foi o Senhor, foi o próprio Deus que fez. E aí a gente quer ser o dono da verdade, esquece das coisas mais básicas, mais simples. E aí no versículo 6 ele fala assim, ó. Pessoal, ele está falando para os cristãos, não esqueçam do dilúvio. Que ele fala aqui no versículo 6, ó. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O pessoal esquece disso. Por isso que eles escarnecem, por isso que eles zombam, por isso que eles questionam, por isso que eles atacam, por isso que eles confrontam. Que eles esquecem dessas coisas. A história está aí. Há vários relatos na história. Então, e o que ele está falando para os seus leitores, para os seus ouvintes, ele está falando, ó, pessoal, ó, não esqueça do dilúvio, que trouxe a condenação para toda aquela geração antediluviana. Pessoal que viveu antes de Noé. Que de repente viu Noé lá construindo a arca e falou, esse cara é um trouxa. Como é que vai vir uma chuva que vai inundar o mundo inteiro aqui nesse deserto seco? E alguns estudiosos colocam a arca como se fosse a igreja. Noé e sua família foi salvo, mas ali só foi ele mais 6 pessoas, 7 pessoas. Olha isso aí. Será que Deus é sério com esse assunto da salvação? Leonardo de Ravenhill, eu gosto dele, que ele fala assim, que as pessoas chegavam para ele e falavam, mas Leonardo, você leva a Bíblia muito a sério, você leva esse negócio de Jesus muito a sério, você leva a ideia de salvação muito a sério. Ele falou, bom, quando eu morrer, será que quando eu chegar lá nas portas do céu para ser julgado, o Jesus que me salvou vai dizer, não, você foi muito sério com minha palavra, não precisava tanto. Você foi muito sério com salvação, não precisava tanto disso. Claro, a gente é salvo pela graça, mas a seriedade de viver a eternidade longe de Deus, isso é muito sério. Então, o pessoal do dilúvio sofreu por causa da sua incredulidade. No versículo 7, eu vou pegando versículo 1 a 1, tá? Ele fala assim, ó. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, antes foi com a água, agora vai ser com... Uau! Meu amigo. Agora é o fogo. Fogo na Bíblia simboliza justiça, purificação, juízo. Toda vez que você vê fogo na Bíblia, tanto que no templo era obrigatório manter o candelabro do templo sempre aceso. O sacerdote tinha que manter a luz ali acesa, aquele fogo ali. Então ele está falando de algo muito sério. E ele diz assim, né? A palavra de Deus. Ele cita pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem, pessoal, será destruído pelo fogo. Quem falou isso? Jesus. Quem falou isso? Os profetas. Não é uma teoria de Pedro, uma ideia inventada por ele. É a palavra de Deus. Mas ele fala de um aspecto aqui, ele fala também, guardados para o dia do juízo. Irmãos, eu sei que isso às vezes nos incomoda,
Esse tipo de abordagem é um assunto que muitos não querem falar disso. Ah, por que não fala mais do amor de Deus, da paciência de Deus, da bondade de Deus? E é verdade, Deus é amoroso, Deus é paciente, que ele fala sobre isso, sobre a paciência de Deus aqui. Mas, por um outro lado, a gente tem que falar de toda a Bíblia e ter consciência de todos os aspectos dela. E quando envolve nossa salvação, nós precisamos ficar atento e alerta. Como ele fala, olha, estou escrevendo essa segunda carta para despertar a mente de vocês. Quero lembrar, meu desejo aqui hoje à noite é provocar você, fazer você pensar sobre isso. Imaginar esse grande dia. Qual foi o dia mais... Eu lembro de uma cena do filme Vingadores, quem assistiu aí a última série de Vingadores, aquela cena quando aparece aquele exército inimigo enorme, né? Cheio de monstros, criaturas assim, destruidoras. Aí só tem uns 3 ou 4 lá para lutar contra aquele exército todo. De repente, meu amigo, minha filha que fala, eu gosto de assistir essa cena umas 10 vezes. Começa a surgir um exército assim, do bem, para lutar contra o mal. E aquela cena é fantástica. Eles começam a gritar, Vingadores, Vingadores. Aquilo é um pouco semelhante com que Cristo vai vir vingar o povo dele que morreu. E prometeu isso. Minha é a vingança. E não tem, pode se formar o exército mais poderoso de Satanás nesse mundo. E o exército de Cristo vai vencer essa batalha. Então nós precisamos estar preparados para esse grande dia. No versículo 8 ele fala assim, ó. Não se esqueça, novamente, não se esqueça. Lembra disso. Amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como dia. Por isso que o pessoal acha que demora. Que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente quer as coisas aconteçam rápido. Né? Hoje até comida, a gente tem negócio, aplicativo, iFood, você pede, você nem vai mais no restaurante, a comida está lá e você quer que venha rápido na sua casa. Você quer ser atendido rápido no hospital, você quer ser atendido rápido num banco. É tudo. Aí a gente leva isso para a nossa vida espiritual. Por que Deus não manda logo Jesus? E tem muitos cristãos que, eu quero que Jesus volte logo, mas eles querem isso, mas eles estão, é porque eles estão cansados do mundo. Não porque eles estão querendo lutar pelo evangelho, mas porque não está aguentando mais a vida aqui. E a gente tem que apressar a vinda de Jesus. O Pedro fala sobre isso. Mas a gente tem que ter uma fé firme, uma fé que confronta a mentira, né? Ele fala aqui no versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que ele está querendo dizer? Pedro está consolando os seus ouvintes. Ele fala, olha, essa demora é um sinal da paciência de Deus, do amor de Deus. Porque ele quer que todos até que estão dentro da igreja, que estão fracos, que estão passando por dificuldades, que não estão muito firmes, cheguem ao arrependimento. E todos os que estão fora também. Que a carta foi escrita para os cristãos. Você acha que hoje a gente não está vivendo isso também? A gente está na fé, está na igreja, mas a gente não está muito animado. A gente não está muito querendo se envolver. A gente não está querendo muito pensar na segunda vinda de Jesus. Então ele fala, isso aí, pessoal, que é a paciência de Deus. E esse pessoal que fica cobrando porque Jesus demora para vir, ele não entende que Deus está sendo paciente. Aí no versículo 10 ele dá
deixa claro qual é a situação. Porque o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado. Então agora ele vira a chave. Oh, você está achando que demora? Que a coisa não está acontecendo? Que não vai acontecer? Deixa eu falar para vocês, ó. Jesus vai aparecer como um ladrão. O dia de Deus vai ser assim. E como é um ladrão? Ele avisa quando vem nos atacar? Não. É um elemento surpresa. Então, o que isso quer dizer? Alguns aspectos da segunda vinda de Jesus está aqui nessa escritura. Ele vai vir inesperadamente. Quando ninguém estiver esperando. Eu, às vezes, já falei isso. Eu acho que Jesus vai voltar no dia 31 de dezembro. Todo mundo está curtindo. Isso é eu, tá? É uma opinião. Isso não está na Bíblia, mas eu vejo que dia 31 de dezembro todo mundo só está comemorando a festa. E assim, é ano novo. Só que o John Piper fala sobre o ensaio para a morte. E ele fala isso assim, ó. Ele chega no final, no último dia do ano, ele gosta de pensar assim: como foi meu ano? Se eu não pudesse ter a oportunidade de entrar um próximo ano e eu morresse no dia 31, o que eu construí esses dias todo desse ano que eu vivi? Será que eu estou preparado? Porque o último dia para nós é o dia da nossa morte, porque depois que morreu, não tem mais outra oportunidade. Então, o dia de Cristo vai chegar como um ladrão. Pode ser hoje. Eu até brinquei com alguns que hoje seria o dia da volta de Jesus, porque eu estou pregando sobre esse assunto. Mas a Bíblia não fala que dia que ele vai voltar, que hora que ele vai voltar, que ano que ele vai voltar. Isso é um mistério. Então nós precisamos o quê? Estar preparados, porque se ele vai voltar como um ladrão e a gente está lá moscando, né? Imagina, o ladrão chegou e aí? É que nem patrão, quando chega na empresa, tá tudo uma bagunça, o funcionário tá lá brincando, tá lá jogando, tá lá... Todos... Começa a correr nego pra lá e pra cá. Você já foi pego dessa maneira, não? Eu já. Elemento surpresa. O ladrão, o ladrão chegou, gente. Guarda tudo aí. Ai, meu pai. O que Pedro está relatando, meu irmão, ele vai pegar todos de surpresa. Aí no versículo 10 ainda, e ele fala agora dos aspectos da terra. Ele fala, olha, os elementos serão desfeitos pelo calor. Eu já pensei nisso aqui. Estava pensando nisso hoje. Você já sentiu um calor onde as coisas derretem? Isso a gente só já viu em filme. Mas vai ser assim, imagina. Recentemente, né? Acho que foi na Austrália. Uma área enorme pegou fogo, destruiu um monte de casa, matou um monte de animais. Imagina o planeta inteiro. Cara, isso é assustador. Eu fico assustado só de pensar numa cena dessa. Porque está escrito aqui que as coisas serão derretidas pelo calor. E aí os cientistas estão falando aí de aquecimento global. E a gente não sabe nada o que é aquecimento global. Que esse aquecimento aqui vai derreter as coisas. O que Pedro está falando é que a coisa é séria. O quanto é sério se preparar para a segunda vinda de Jesus. O sol, a lua, as estrelas, tudo isso que a gente hoje admira serão desfeitos.
Já paramos para pensar nisso? É aquele filme 2012, né, que uma vez o pessoal estava até falando que o calendário maia em 2012 tudo ia acabar, o mundo ia entrar em, em colapso, e não aconteceu nada, porque o calendário é o calendário de Deus, não é o calendário dos maias, é o calendário de Deus. Você que acredita no calendário maia, eu não tenho nada contra você, mas isso não é uma verdade. A verdade é essa aqui. E Pedro está falando isso porque ele viveu com Jesus, ele ouviu isso de Jesus. Aí no versículo 12, ele fala assim, ó. Já que a gente sabe que tudo isso vai acontecer, que vai ter escarnecedores, que o pessoal vai reclamar que Jesus está demorando, que o pessoal vai zombar, que vão confrontar essa verdade, que vão desprezar essa verdade, que vão atacar essa verdade. E vocês, sabendo de tudo isso, que tudo isso vai acontecer e Jesus vai chegar como ladrão, versículo 11. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Aí ele traz agora, a carta dele está falando sobre, ó, vocês ouviram. Não se esqueçam. Agora, qual é a aplicação disso que eu ouvi? Ah, eu ouvi, legal, vou para casa, semana que vem eu vou ouvir de novo? Não, eu tenho que ouvir e pensar. Aplicar o que eu ouvi. Que a mensagem, toda vez que a gente prega, primeiro é ouvir a mensagem, acreditar na mensagem e aplicar a mensagem. Sempre a pregação aborda isso. Ouvir, crer a mensagem e aplicar a mensagem. Ele chama os cristãos a ter um tipo de vida diferente. E ele alerta que os escarnecedores, os zombadores, que Deus é paciente com esse pessoal, porque tudo isso vai acontecer. Aí no versículo 12, qual é a aplicação? Que nós, os cristãos, devemos esperar o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Então ele está dizendo, olha, nós devemos o quê? Apressar a vinda de Cristo. Ah, já que vocês acham que demora, que ele está demorando, então ora para que ele volte. Não só ora, prega o evangelho. Não só prega o evangelho. Seja um homem, uma mulher de Deus na sua casa, no seu casamento. Seja santo, seja piedoso. Seja um homem, uma mulher separado desse mundo. Não se deixe contaminar por esse mundo, pelos valores do mundo, pelo sistema do mundo. Joga tudo isso fora. E aqui no versículo 14, ele novamente aborda aqui, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aqui ele está falando que devemos nos esforçar, devemos nos empenhar. Para quê? Para alcançar a maturidade espiritual. Para sermos cristãos que vão ser uma luz nesse mundo. E olha, quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais fé a gente tem. Quanto mais nós nos santificamos, mais indigno nós nos achamos, porque a gente começa a ver pecados horríveis nós. E eu quero ser esse homem santo, esse homem imaculado, esse homem piedoso.
Por quê? Porque eu quero agradar o meu Senhor, eu amo tanto o meu Senhor, eu quero tomar a posição do lado dele, eu quero estar com ele, que quando ele voltar, ele possa dizer, servo bom e fiel, venha celebrar comigo. Quanto mais empenho nós tivermos na nossa fé, mais produtivos nós seremos. Essa é a aplicação. Por que nós, como cristãos, devemos lembrar da segunda vinda de Jesus? Porque há muita gente que está precisando saber disso, dessa verdade. Eles sabem, mas não sabem completamente. Eles sabem de forma, às vezes, superficial. E nós precisamos anunciar o Evangelho. Como foi com você? Como foi comigo? Alguém me amou, alguém orou comigo, alguém anunciou o Evangelho, alguém me cortejou, alguém me trouxe para perto. E é assim. Então, você que está querendo voltar a ter seu relacionamento com Deus, você não está muito bem na sua fé, você deve pensar sobre isso e aproveitar a oportunidade para se aproximar desse Deus. No versículo 17, eu já estou terminando, ele fala novamente, portanto, amados. Então, Pedro está falando do amor que ele tem a esses cristãos. E olha, irmãos, eu sei que cada um de nós aqui já experimentou desse amor. Talvez eu não te amei como você gostaria que eu te amasse. Talvez a pessoa que está próxima de você não tenha demonstrado o amor por você que você gostaria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você é responsável pela sua felicidade. Você é responsável pela sua salvação. Ninguém é responsável por isso. É só você. Você e Deus. Então, no versículo 17, ele fala, sabendo disso, de tudo isso que ele está falando aqui do dia do Senhor, dos escarnecedores, de que o mundo será desfeito, que os ímpios serão julgados, e que Jesus realmente vai voltar, ele fala o quê? Guarde-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha, isso é uma palavra de esperança, mas de alerta também. Olha, guarde-se. É nossa responsabilidade nos proteger da influência desse mundo. O pecado está aí batendo todo dia na nossa porta. Eu sei. Todo dia nós pecamos. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Mas nós, quando percebemos que estamos querendo pecar, nós devemos lutar contra ele, não se entregar a ele. E se pecar, confessa a Deus, confessa para um irmão, pede ajuda. Mas não deixa que isso vá e cresça no seu coração. Ele fala, vocês estão cientes de tudo isso, vocês sabem de tudo isso, então guarde-se para que não seja levada pelo erro. Guarde-se para que não perca sua firmeza. Guarde-se para que vocês não abandonem os princípios morais. Que hoje, no mundo de hoje, princípio moral é uma coisa que não tem mais valor. Então você mente, você trai, você faz o que você quiser. Os princípios morais judaicos cristãos na nossa sociedade hoje está cada vez mais escasso. E para terminar, no versículo 18, olha aqui o que Pedro termina a carta dele. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro chama os irmãos, seus leitores, seus ouvintes ao quê? A crescer depois de ouvir tudo isso. Não é ficar no mesmo patamar da fé.
O que nós estamos fazendo para crescer na fé? Você que não tem assumido responsabilidade hoje na igreja, você tem desejo de assumir uma responsabilidade? Sei lá, com qualquer coisa, liderando uma igreja em casa, liderando um ministério, fazendo parte de algum grupo. Eu quero chamar você a crescer, amando os seus irmãos da sua igreja em casa, amando as pessoas que estão próximas de você. Cresçam na graça e no conhecimento. Ou também possa ser, cresça no conhecimento e na graça. E a gente só vai crescer na graça se a gente crescer no conhecimento. De conhecer Deus, conhecer Jesus, que é o nosso Salvador. E ele termina a carta dele com uma doxologia. O que é isso, Edson? É o que ele fala aqui, ó. A ele, a glória, agora e para sempre. Amém. Eu queria trazer algo que eu tirei desse texto aqui final. A ele, a glória, agora, para sempre. Amém. No céu a gente vai ter que crescer também. Porque se é para sempre, que eles chamam os cristãos a crescer, então no céu a gente vai crescer lá. Às vezes a gente, eu vou lá no céu, vou ficar numa nuvem dormindo 2000 anos. Não, Deus vai falar, não, aqui você não vai ficar assim não. Porque no paraíso, Adão, Deus deu logo trabalho para ele. Vai lá cultivar o jardim. Às vezes a gente acha que no céu, às vezes eu fico imaginando como vai ser o céu. Vai ser uma coisa tão maravilhosa, tão poderosa. Eu quero o descanso. Claro, o descanso sobre o pecado. Lá não vai ter pecado. Lá não vai ter injustiça. Lá não vai ter roubo. Lá não vai ter crime. Lá não vai ter mentira. Isso a gente não vai poder ter lá. Então, que isso sirva de esperança para nós, para nos preparar para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar essa semana, ele pode voltar esse ano. Eu não sei, mas devemos nos preparar. Muito obrigado você está assistindo aí, muito obrigado aos meus irmãos que estão aqui, obrigado a todos que estão aqui participando. Que essa mensagem esteja viva dentro de nós e que elas nos transformem. Oremos. Pai, muito obrigado porque a promessa de Jesus traz esperança para nós hoje. Eu sou agradecido por ter esse privilégio de poder ser um filho de Deus nessa geração. Obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, os que estão nas suas casas. Oramos para que essa mensagem possa produzir efeito no coração de cada um, Deus. É sério esse assunto da segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar cheio de poder e de glória, cercado de anjos poderosos. Ajuda-nos a absorver isso com a humildade, com o temor e com a responsabilidade que devemos ter perante ao Senhor e perante Cristo, em ser esses homens que vai se guardar, que vai lembrar cada dia, que vai ajudar outros também a lembrar. Obrigado por Jesus, que é nosso Senhor e Mestre. A Ele seja a glória hoje e para sempre. Amém. Bem, vamos cantar duas últimas canções. Foi nada combinado, mas a canção próxima já vai dizer também sobre essa palavra dita para nós. Então, quero te convidar a ficar de pé, pensar. Vamos juntos louvar a Deus.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Nunca esqueça disso, irmãos. Deus é tudo. E tudo Ele faz. Amém? E vamos cantar a última canção? Com certeza também você vai relembrar dessa canção. Com grande alegria a gente vai louvar então. Vamos juntos. Aquele dia incrível. Certo dia, o Deus eterno me chamou para o seu reino eterno. Uma noite, na escuridão, a luz brilhou em meu coração. Foi aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Foi aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Eu não sei se você lembra, eu lembro, irmão. Onde o perdão me tocou, onde o perdão me tocou.
discípulo verdadeiro de amor, que me tornou um guerreiro. Para muitos a minha vida acabou, mas ela só começou. Foi aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Foi aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Onde o perdão me tocou, e o discípulo novo, onde o perdão me tocou. Um discípulo verdadeiro de amor, que me tornou guerreiro. Para muitos a minha vida acabou, mas ela só começou. Foi aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Foi aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Aquele dia incrível, esperança em minha vida brotou. Onde o perdão me tocou, onde o perdão me tocou, onde o perdão me tocou, onde o perdão me tocou. Obrigado, irmãos, por vocês estarem conosco, cada um que está aqui presente também. Quero convidar a você no próximo culto, há 15 dias. Daqui a 15 dias estaremos novamente. Compartilhe o link para outros irmãos também, para poder assistir com a gente, tá bom? Quanto mais unidos nós pudermos estar, com certeza, mais animados também a gente vai buscar estar. Ótima noite para todos, ótimo descanso. Até o próximo culto.